Nesse treinamento, a gente vai focar em letra caixa e eu vou mostrar para vocês como fazer o orçamento e também criar uma letra caixa do zero. Vamos ver aqui em CRM, painel de negociação, novo orçamento. Vou colocar aqui o meu cliente e o nome do meu negócio e salvar. Vamos vir em novo item. E aqui no nosso painel a gente tem aqui, ó, letra caixa, família de letra caixa. Dentro da família de letra caixa, a gente tem as letras que são plana, em relevo e as termomoldadas. Se a gente entra aqui dentro das letras que são planas, a gente encontra então as letras em ACM, acrílico, ou seja, os tipos de letra plana que eu tenho dentro do sistema. Vamos escolher aqui então, ó, a PVC expandido. Abrindo o checklist, você vai perceber que já tem aqui respostas para todas as perguntas, mas essas respostas foram deixadas como padrão dentro do produto. Porém, você pode simplesmente vir aqui e se nessa venda você não vai instalar, é só modificar aqui e colocar que não. O que acontece? O checklist se transforma. Ele tira as perguntas que estavam vinculadas, então, ao processo de instalação, que dá muito mais trabalho, tem muito mais processos envolvidos do que somente a venda. Então, se eu coloco aqui que tem essa instalação, ele tem a necessidade de entender, por exemplo, quantas pessoas estarão trabalhando nessa instalação. E ele também já me traz as perguntas que são referentes ao deslocamento para poder fazer essa instalação. Então, vamos lá. O produto deverá ser embalado? Aí você pode colocar que não, ou que se encaixa ou embobina, tá? Nesse caso, eu vou deixar que não. Qual será o tipo do corte da chapa? Aqui, ó, vindo sempre tem a opçãozinha, ó. A gente tem corte router, laser, mesa de corte e corte manual. Vamos deixar aqui que foi laser, tá? O material deverá ser pintado? Aí a gente pode dizer se vai ser pintado ou não. Se eu coloco que sim, olha aqui o que vai acontecer. Ele aparece para mim a pergunta referente ao processo de pintura. Ele quer entender se vai ter o prime, o verniz, cor personalizada. Clicando aqui do ladinho nesse quadro branco, você vai ver que aparecem outras opções para a gente escolher desse processo de pintura. Então, você pode ir montando essa pintura. É só clicar aqui que ele aparece aqui. Eu posso também tirar uma outra opção e montar segundo a necessidade desse orçamento, ok? Qual o tipo da fixação da letra caixa? Tem a opção de ser parafusada, adesivo dupla face, adesivo espuma e também pino. Vamos deixar aqui dupla face. Quantas pessoas estarão trabalhando nessa instalação? Já vem como padrão 2 pessoas e eu vou deixar. Quantas horas deve durar o processo de instalação? 4 horas eu também vou deixar, tá? Qual o veículo usado para o deslocamento? Aqui, ó, a gente tem as opções que o processo de deslocamento trouxe. Ana, não tenho caminhão na minha empresa, não tenho moto. Perfeito, você vai abrir custeio, processos, deslocamento e vai tirar ali esses veículos, tá? E deixar ali personalizado o que vocês têm na empresa. Qual o total de quilômetros de deslocamento ida e volta? Vou colocar aqui que foram 30. Haverá custo adicional na viagem? Se houver, eu clico aqui nesse espaço em branco e aí eu posso dizer, teve pedágio e também teve alimentação. O que acontece? Eu tenho uma pergunta para entender quanto foi esse pedágio, vou colocar aqui que foram 12, e aqui qual o valor total do gasto com estacionamento. Eu vou lá e digo que foram R$20. E aí eu vou avançar. Aqui a gente tem então as medidas. E olha que legal. Eu tenho 2 opções de fazer isso, tá? Eu posso chegar aqui e falar que eu quero a frase hold print e que ele vai ter a altura de 20 centímetros, que ele vai ter aqui a largura de 80 centímetros e a altura de 20, ok? E aí eu posso avançar no cálculo. Ou eu posso trazer isso super detalhado no meu orçamento. Eu venho aqui, ó, digo que essa aqui é a letra H e eu adiciono aqui do lado as outras letras. E aí eu vou colocando. Vou colocar aqui, ó, as letras que eu tenho. E o legal de fazer assim dessa forma é principalmente quando eu tenho aqui uma letra que é diferente das outras. Então aqui, vamos dizer que esse H ele tem 40 por 40. E o restante das letras vai ter 20 por 20. Posso escolher aqui uma outra chapa PVC e colocar aqui que ela tem uma espessura diferente ou uma cor diferente. Enfim, eu posso escolher aqui chapas diferentes, tá? Para cada letra. E aí, digamos então também que eu tenho 3 lojas, tá? Então, eu vou fazer esse letreiro aqui para 3 lojas. Então, eu venho aqui em quantidade, coloco 3.
e eu vou avançar. Perfeito, então. Então, o sistema já fez o cálculo pra gente da nossa letra. O que ele trouxe aqui? A quantidade deu total aqui de 1,44 metros quadrados. O valor de 1.824,77 por metro quadrado. E aqui o total da minha venda. Eu venho aqui nas duas setinhas, custos, e a gente vai analisar então o nosso orçamento. Ele trouxe o processo de fixação de letra caixa, instalação, deslocamento, corte laser e pintura. Aqui ele trouxe o centro de custos que faz cada processo desse. Quanto custa a hora de cada centro de custos e também o tempo para fazer cada processo. Aqui embaixo ele trouxe a matéria-prima. E você pode ver que cada matéria-prima tem um processo vinculado, ou seja, quem é que trouxe aqui a fita dupla face? Foi o processo de fixação de letra caixa. E ele traz aqui então o cálculo necessário de fita dupla face para fazer a fixação de todas as letras. E aqui ele trouxe então 48 metros lineares. Traz também a nossa chapa em PVC. E aqui você pode ver que deu um valor diferente de chapa do que deu lá na quantidade do nosso orçamento de metro quadrado. O que acontece? Ele faz o cálculo da matéria-prima que a gente colocou no orçamento de todas as letras e também coloca ali uma porcentagem de perda de matéria-prima para que o seu cálculo seja totalmente correto. Então, aqui ele trouxe a nossa chapa, trouxe a fita dupla face, o combustível, o prime spray, o verniz e também a nossa tinta para pintura. Voltando aqui nos processos, tá? De instalação. Ana, eu coloquei lá que esse processo vai durar 4 horas, por que aqui deu 8 horas, tá? Acontece que lá no checklist, a gente informa que 2 pessoas farão esse processo e vai durar 4 horas. Então, são 4 horas para cada pessoa que está fazendo esse processo. E também a gente tem aqui contabilizado 15 minutos de tempo de setup, que é o tempo que a tua equipe leva para se preparar para fazer esse processo, ok? O tempo dos 2 funcionários tem que estar contabilizado. Processo de corte laser. Ana, eu acho que esse tempo aqui deu muito alto ou deu muito baixo. O que a gente tem que fazer então? A gente consegue mudar manualmente, então esse tempo ele já traz o cálculo ali automático na mesma hora. Mas não é correto você ficar alterando isso dentro do seu orçamento, tá? Se for só em um caso, ótimo. Mas sempre está acontecendo de você ter que alterar esse corte, porque ele está dando muito alto ou muito baixo. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em custeio, equipamentos. E aqui você vai abrir o equipamento que você quer modificar a produtividade, tá? Se for a corte laser, abre aqui. Vem em configurações. E aqui você vai mudar a produtividade que ela está fazendo nesse corte, tá? Lá no nosso orçamento, por exemplo, a gente tinha um corte de 20 milímetros, certo? Posso vir nesse corte de 30 e diminuir essa produtividade dele, tá? Ou seja, aqui ele está dizendo que corta até 30 milímetros. E aí eu vou salvar. Se eu vir aqui no meu orçamento e eu vou duplicar aqui esse produto, tá? Ó, vou criar aqui um gêmeo deles, ele vai me trazer aqui todas as medidas e o checklist igualzinho que a gente respondeu no outro. A gente percebe que o valor já mudou. Vamos vir aqui, abrir custos. Então, aqui na minha corte laser, o meu tempo já aumentou. Porque eu disse que minha produtividade é menor lá dentro da máquina, né? Bem importante que esses tempos estejam corretos para que esse custo aqui de mão de obra também seja correto. Se eu quero ajustar algum processo tipo a pintura, eu tenho que vir aqui em custeio, processos, pintura. Vou abrir aqui ele. E aqui nos parâmetros eu tenho aqui todos os tipos de pintura que eu tenho dentro do meu sistema, tá? Ó, prime, verniz. E aqui eu tenho o tipo de cálculo, se esse cálculo é por peça, por perímetro ou por área. Vamos deixar aqui, ó, tudo por área, tá? Aqui eu tenho o consumo. Esse consumo, ele é referente ao meu cálculo, né? Que aqui eu coloquei por área, ou seja, aqui eu estou dizendo que eu utilizo 2 ml de prime a cada metro quadrado. E eu consigo ter uma produtividade de 50 metros por hora, tá? Mas eu coloquei um para a gente ver bem a diferença. Vamos voltar lá no nosso orçamento. Então, aqui vamos duplicar mais uma vez aqui nosso primeiro produto. Ele traz todas as medidas, mesma resposta no checklist, mas vai pegar as modificações que a gente já fez nos nossos processos. Ó, já trouxe aqui o valor bem diferente do que tinha antes. A gente vem em custos,
E olha só aqui, o processo de pintura foi para 4 horas e 29 minutos. E aqui o custo total dele deu 258. Tinha dado aqui que ele ia fazer a pintura em 46 minutos e que o custo seria de R$ 44. Então ele teve ali um acréscimo muito grande desse tempo dentro do nosso orçamento. Então, para você entender quão é importante colocar o tempo correto de produtividade dentro do seu orçamento, tá? Porque isso interfere diretamente no valor que você vai cobrar do seu cliente, tanto no consumo que ele vai ter da ML, como também no tempo de processo. A gente mexeu ali no tempo, né, de mão de obra. Vamos vir aqui, ó, e mudar agora o consumo, tá? Vou colocar aqui que tudo é 5. Vou salvar e vou voltar lá no nosso orçamento. Vamos duplicar mais uma vez. Aqui, ó, se você quiser mudar a medida, tá? Você pode ter essa opção e avança. Olha aqui a diferença que deu de valor. Vamos abrir aqui, então, esses custos. Olha só. Aqui, ó, nossa Prime Spray foi para 7,200 ml. O verniz também. E aqui a tinta brilhosa, ela tá em litro. Por isso que deu esse valor aqui mais alto, tá? Mas você pode colocar ela para a utilização dela 100 ml. Vamos agora trazer outro tipo de letra, tá? Vamos aqui em novo item, letra caixa, em relevo, com iluminação direta. Vamos colocar aqui uma NACM, pode colocar assim, ó, para aparecer o nome certinho. Letra caixa em relevo com iluminação direta em ACM. Perfeito, então. E aqui a gente já tem o nosso checklist. Qual é a profundidade da letra em centímetros? Aqui, ó, já tem aqui pra gente 20, vamos dizer que a nossa é 15, tá? Haverá acabamento especial de letra caixa? Vocês podem vir aqui e escolher qualquer um desses tipos de acabamento, tá? Adesivo colorido, impresso, chapa pintada, impressão UV ou somente a chapa também. Vou deixar aqui somente a chapa. Qual será o tipo de corte da chapa? A gente tem aqui como padrão corte halter, tá? Mas a gente sabe que essa letra caixa, ela vai ter a frente, tem as laterais e também tem o fechamento dela, né? Então a gente tem um corte muito legal que é o personalizado. Porque pode acontecer do corte da chapa frontal ser diferente do corte da lateral. Por exemplo, aqui, ó, vou deixar o corte da frontal como halter, da lateral como laser, e eu vou deixar de fechamento manual, mas só para a gente ter um exemplo de que a gente pode fazer se isso acontecer na empresa de vocês, tá? Então, ó, tenho aqui 3 tipos de corte para a mesma letra. O produto deverá ser instalado por nós? Vou colocar aqui sim. Vai ser embalado se for, você tem a opção de caixa ou bobina. Selecione o tipo de montagem de letra. Então, aqui eu já tenho como padrão, puxando o gabarito impresso e a cola acrílica. Mas, clicando aqui do ladinho, eu posso escolher aqui mais opções para essa montagem de letra. Qual o tipo de fixação? Parafusado, dupla face, adesivo, pino. Qual tipo de módulo LED vai ser usado? Aqui eu tenho um módulo LED que já tem de padrão e aqui vão aparecer então todas as opções que você vai ter dessa matéria-prima, tá? E aí você escolhendo qual vai ser o módulo, né? E depois com os cálculos da área, o sistema vai trazer qual é a fonte necessária. Quantas pessoas estarão trabalhando? Vamos deixar aqui 2 pessoas e que vai durar 4 horas, tá? O carro, 20 quilômetros e vamos colocar aqui que não vai ter custo adicional na viagem. Vamos avançar. Vamos colocar aqui, então, as nossas letras. Aqui a gente tem as medidas do trabalho, que a gente já colocou nossas letras. E aqui embaixo a gente tem as chapas. Por quê? Porque, como a gente disse, a gente tem ali a frontal, a lateral e o fechamento. Então, pode ser que, por exemplo, a chapa frontal, que costuma ser, venha de acrílico. E aqui nesse funilzinho, eu consigo escolher qual é o acrílico que vai vir. Posso deixar para o hold e escolher automaticamente, mas eu posso vir aqui e falar que eu quero uma espessura de 2 milímetros na cor cristal, tá? Aqui então, na de ACM, eu posso vir aqui e também escolher qual ACM que eu quero. E também posso até trazer um outro tipo de chapa aqui para essa parte do fechamento, o que eu escolher. Vou colocar aqui também a ACM e vou avançar. Ela já trouxe aqui o nosso cálculo e vamos abrir aqui os custos.
E os processos que ela trouxe então, são diferente do que a gente tinha na que era plana, a gente tem aqui a montagem de letra caixa. Quem faz aqui é o setor de produção, traz o custo hora e o tempo também para fazer essa montagem. Tem também a fixação, a iluminação de letra caixa, instalação, deslocamento, corte router, corte laser e corte manual, porque a gente colocou essas respostas aqui diferentes lá dentro do nosso orçamento, tá? E lembrando, quer ajustar algum tempo de produtividade de algum processo que esteja relacionado a equipamento, tipo a router e a laser, você abre então custeio, equipamentos, abre sua máquina que você quer, tipo a router, e aqui em configurações, você muda o tempo da produtividade dela, aqui relacionando a espessura e também qual é a família que ela está cortando. Mas se eu quero modificar um processo que não envolve o equipamento, não é um processo de nenhum desses equipamentos aqui que você tem. Então, você vem aqui em custeio, processos, e aqui você traz então qual é o processo que você quer modificar. Por exemplo, aqui o de deslocamento. Abro o processo, venho aqui e modifico. Não tenho caminhão, vou lá e tiro. Não tenho moto, venho aqui e tiro, tá? Meu tempo de setup, que é o tempo que minha equipe precisa para se preparar para fazer o processo, não é 15 minutos, é 10 minutos. Vem aqui e modifica. Também é legal vir aqui na descrição e conferir se o centro de curso que está vinculado é realmente quem faz esse processo, ok? Voltando então aqui para o nosso orçamento, a gente tem aqui nas matérias-primas 2 tipos de ACM, porque a gente escolheu ali diferente, né, no nosso processo. E também tem a chapa acrílica aqui, que é para justamente a frontal da nossa letra, né? E ele sempre puxa aqui com a margem que você tem de perda do teu material, tá? A gente tem também a chapa em papel para fazer a montagem da letra caixa, a cola também para montagem, parafusos e chumbadores, que vem do processo de fixação e letra caixa. A gente tem aqui também o nosso módulo LED, o fio elétrico e a fonte que o sistema trouxe automaticamente quando a gente escolheu qual módulo que a gente queria utilizar. E também aqui o combustível. Vindo aqui nos indicadores, a gente tem que a venda deu 2.088, sempre aqui por padrão vai garantir 30%, a não ser que você mude, tá? Você pode mudar até aqui dentro do orçamento mesmo. Eu quero aqui minha venda com 40% de margem de lucro. Venho, aplico e recalculo aqui mesmo dentro do orçamento, tá? Caso nessa venda dessa letra caixa, esse trabalho de 40% seja só nela, tá? Exclusivo para esse cliente. Se forem todas as vendas desse produto, você entra em custeio, produtos, abre o produto e modifica lá dentro na aba preços. Então, olha, já trouxe aqui o recálculo pra gente e disse que agora a venda ficou 2.500, já trabalhando em cima de todos os custos que a gente tem nesse orçamento. A gente tem também um outro tipo de letra caixa, vamos abrir aqui o novo, letra caixa, em relevo com iluminação indireta. Vou colocar aqui um de aço galvanizado, tá? Vamos colocar aqui letra caixa, vou colocar aqui assim, ó, em relevo com iluminação indireta. E agora a gente vai em aço escovado. E aqui a gente tem as perguntas desse orçamento. Profundidade da letra, 20. Haverá acabamento especial da letra caixa? Somente a chapa, impressão UV, chapa pintada. Vou colocar aqui um adesivo impresso, tá? O que acontece, ó? Aqui embaixo aparece pra gente qual tipo da aplicação vai ser feita. Ele traz aqui os tipos, ó, mas o nosso já é aplicação em chapa. Aqui a impressão do adesivo deverá ser investido. Aí você tem a opção aqui, sim ou não. Quais acabamentos você deseja incluir no adesivo impresso? Somente adesivo ou se quer laminação e verniz também. Quais chapas você deseja adesivar? Aí você pode escolher aqui, já tá a frontal, ó. E também pode colocar se quer adesivar também a lateral, tá? Qual será o tipo de corte da chapa? Vamos trazer aqui de novo a personalizada, ó. E nesse caso aqui, como a iluminação é indireta, ela não tem um fechamento, ela joga a luz para a parede, né? Então, a gente tem aqui a chapa frontal e as chapas laterais, tá? Então, vamos colocar na chapa frontal um corte manual e na lateral vou deixar aqui router só para ficar diferente. Se o produto vai ser embalado, se o produto vai ser instalado pela gente, vou colocar aqui sim. Selecione tipo de montagem, ó.
gabarito impresso, cola acrílica e se quiser, ó, você pode vir trazendo outras também. Qual o tipo de fixação de letra caixa? O LED a ser utilizado, vamos colocar aqui que é um quente. Quantas pessoas farão esse trabalho? Vou colocar aqui, ó, que 3 pessoas farão esse trabalho. Quantas horas deve durar o processo de instalação? Vamos colocar aqui 2 horas. Qual veículo a ser usado? Quantos quilômetros? Se há custo adicional e o que a gente já fez ali, qual o tipo da aplicação. Vamos avançar. Show! Aqui então a gente tem quantidade. Vamos trazer aqui as nossas letras. Aqui eu trago as chapas, ó. Qual é a chapa frontal? Aço escovado. Venho aqui e escolho qual é essa frontal. E aqui também, da mesma forma, eu posso escolher, o sistema escolhe para mim. E qual é a mídia de impressão? Vamos colocar aqui que vai ser um vinil branco. Vamos então salvar. Show, ele já fez o cálculo. Vamos então aqui para os custos. Vamos lá, olha, tem aqui impressão solvente. Quando eu tenho impressão, eu tenho o meu simulador de impressão, no qual ele vai trazer para mim, então, qual é a área de impressão e também a minha perda desse material, tá? Porque se eu tenho ali uma perda e ele tá me mostrando, né, que vai mostrar conforme o meu equipamento, eu posso ali aproveitar aquela área de impressão, né, para não ter perda. Mas ele garante que se tu tiver que perder aquela parte ali, ele vai estar calculado dentro do sistema, tá? Montagem de letra caixa, fixação, iluminação, instalação, deslocamento, refile manual, aplicação substrato, corte manual de chapas e corte router. Aqui a gente tem então as matérias-primas, a chapa então de aço escovado que a gente trouxe, só trouxe esse tipo de chapa, o vinil que é o que vai sofrer ali o processo de impressão solvente, a tinta para nossa impressora. Aqui a gente tem também a nossa chapa de papel para a montagem da letra caixa, cola, parafusos, módulo, fio elétrico e fonte de combustível. Sempre do lado aqui da matéria-prima você vai encontrar qual é o processo que está utilizando essa matéria-prima. Então aqui a gente tem também nossos indicadores, mostrando aqui o total da venda, porcentagem de lucro e todos os dados dessa venda, tá bom? Se você quiser verificar todos os produtos que a gente tem de letra caixa, você vai vir aqui em custeio, produtos e serviços. Aqui então você vai selecionar a letra caixa. Aqui você tem as planas em relevo termomoldada, as famílias se você quiser filtrar, tá? Por exemplo, aqui cliquei na plana, aparece para mim aqui em todas as matérias-primas que a gente faz e aqui os produtos em si, ok? Ah, eu quero aqui configurar essa letra caixa plana. Então você pode abrir qualquer produto, modificar os nomes, analisar se as margens que estão sendo cobradas é o valor e também a forma, o método de cálculo que você faz, tá? Você pode personalizar qualquer produto. Aqui em processos, ele vai trazer os processos fixos e obrigatórios para que ocorra a fabricação desse produto. Em matéria-prima, geralmente eles não trazem nada, tá? Porque ele vai trazer aqui em parâmetros, aqui a chapa que ele precisa para trabalhar. E em checklist também, ele traz matérias-primas relevantes a esses processos aqui que podem ou não ocorrer. Então, aqui em processo, a gente tem os processos que são obrigatórios e no checklist ali vai depender de como está acontecendo essa venda, tá? Se vai ser instalado ou não, se o produto vai ser embalado ou não. Você pode, inclusive, aqui, ó, tá vendo? Tem aqui a pergunta se vai ser instalado ou não. Se você não faz nunca instalação, você pode simplesmente vir aqui nesse xizinho e tirar essa pergunta, porque você não faz ela. E no próximo orçamento, o sistema já traz conforme você deixou configurado nesse produto. Se você quiser, por exemplo aqui, produto deverá ser embalado, você pode abrir aqui esse lapisinho para verificar como é que acontece essa pergunta e qual é o tipo de resposta. Se você, por exemplo, só faz a embalagem em caixa e não faz a bobina, tira aqui também de cima e aqui você vai ter a pergunta com a opção de não e também a opção da embalagem e caixa, ok? Sempre salvar depois de qualquer alteração. Aqui em parâmetros também você pode até deixar uma resposta personalizada se quiser. Se você tiver um produto único, por exemplo, você vende para hold sempre, de tanto em tanto tempo, o mesmo produto, né? O mesmo letreiro. Eu já quero deixar pronto, porque eu já sei as medidas, sempre é a mesma coisa.
e eu já quero deixar pronto dentro do sistema. Então, vamos voltar aqui em produtos e serviços. A gente procura, então, tua letra plana, em ACM plana. E aqui, ó, eu posso simplesmente no meu produto clicar aqui nesse íconezinho de copiar. Tem certeza que é duplicar esse produto? Sim. Ele aparece aqui para mim, então, com o nome igual que está em cima e aqui do lado cópia. Então, eu posso abrir esse produto e aqui trazer o que eu tenho diferente do outro, tá? Letra caixa, plana em ACM Hold. E aqui eu venho, por exemplo, em parâmetros e já deixo prontinho aqui como é o letreiro. Sempre a hold, coloco as medidas, qual é a chapa que vai precisar, o número de cópias e já deixo salvo. Aqui no checklist, eu venho e já deixo aqui prontinho como é que ocorre. É na router, sempre eu faço na router, não tem embalagem porque a gente instala e o material não é pintado, é somente a chapa. Então, aqui eu já deixo salvo. E aí, no meu próximo orçamento, ele já traz igualzinho como eu deixei. Se você quiser criar um produto totalmente do zero, você vai vir aqui em inserir produto e vai fazendo o caminho. Eu quero uma letra caixa, eu quero que ela seja plana, eu quero ela no material aqui de MDF, vai ser aqui para a empresa hold que eu faço, a unidade que eu quero que na proposta, será que eu quero que apareça por unidade ou por metro quadrado? Vou deixar por metro quadrado e vou salvar. E aqui já aparece o produto para eu personalizar. Como é um produto do zero, ó, tudo nele aqui, ó, em questão de preço e checklist nas respostas padrões aqui, elas estão zeradas, tá? Ela aqui, ó, no filtro da matéria-prima, também eu tenho que escolher. Então, vou vir aqui em preço, dizer que eu trabalho por margem, trago aqui a margem que eu trabalho, seleciono o imposto, se ele é venda de produto ou de serviço, venho nos processos, que como ele é um template, tá? Ele é um MEC, um modelo de engenharia de custo, ele já entende o que uma letra caixa tem que pedir para você fazer seu orçamento. Então, ele já sabe que tem que ter a fixação da letra caixa, né? E ela já sabe que ela tem que perguntar aqui se vai ter instalação, o produto vai ser embalado. Então, isso aqui é uma base totalmente zerada conforme você vai receber. E isso aqui já está automatizado para você. O que você tem que fazer? Personalizar. Dizer aqui se você instala ou não. Deixa aqui a maioria das vezes, tá? Como é um produto aqui, um cliente específico, eu digo que eu não faço, mas eu embalo, tá? Eu embalo em caixa. Eu faço o corte dela na router e eu não pinto esse material. Nos parâmetros aqui, ó, eu trago o que eu faço. Vou trazer qual é a MDF que eu trabalho em cada uma. Pode ser diferente. Seleciona a espessura. E se tiver alguma cor diferente, você escolhe também, tá? E aí você salva. E em poucos minutos você tem um produto completamente novo. Em processos aqui, Ana, eu faço a arte final. Perfeito, traz aqui, salva, que agora a arte final ele vai vir como processo obrigatório. Então, o que acontece? Vamos lá no CRM, painel de negociação, vamos em novo e vamos trazer ali nosso produto. Clicando aqui, ó, posso escolher então a minha letra caixa. E aqui no checklist, ó, ele vem com as respostas que eu deixei como padrão lá no meu produto. Posso modificar aqui e dizer que nesse caso vai ter? Tranquilo, tá? O checklist ele é dinâmico e te dá a opção de atender às necessidades do teu comercial. Mas eu posso deixar aquele prontinho como ele sempre faz, tá? Colocar aqui que é de chapas, tá? Ó, aqui ele trouxe a pergunta referente ao serviço da arte final que eu disse que ele tem. E eu posso trazer aqui quais são os tipos de arte ou o tempo que eu vou fazer. E eu avanço. Nas minhas medidas, ó, ele já traz o que eu deixei lá de padrão. Então, eu não preciso ficar perdendo tempo fazendo se é um padrão que eu tenho dessa venda. E aí, eu só avanço. Venho aqui, vou em custos e tenho todos os processos mapeados e também aqui toda a matéria-prima, tá? Então, de tarefa de casa, você vai entrar nas letras caixas que você tem no sistema e vai personalizar para o que você faz hoje em dia dentro da sua empresa, tá? Se você tiver algum produto específico de algum cliente, como a gente fez agora para o cliente Hold, já deixa também prontinho o padrão dessa venda, criando um produto novo, tá certo? E aí também testem pelo menos ali uns 10 orçamentos de letra caixa para vocês já pegarem na prática. E qualquer dúvida, chama o suporte que a gente está aqui para te ajudar.